Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Boa noite. Não, gente, mais animado. Boa noite. Amém. Nós vamos, então, nesse tema que nos é tão caro, a questão do pecado, da salvação, aquilo que Cristo operou por nós. E peço ao Espírito Santo, de fato, que traga sobre nós essa consciência daquilo que o Senhor operou sobre a nossa vida. Pegue aí a sua Bíblia, por favor, e vamos abrir ela em Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 26. Gênesis, seu capítulo 1, seu versículo 26. Não tem como você errar Gênesis, né? Não é difícil de achar. Se não achar Gênesis, aí a gente pode desanimar da vida mesmo, né? Mas tá aí, é o primeiro que você vai achar aí na sua Bíblia, Gênesis 1, 26. Achou? Vamos lá então. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem ou mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. E eu vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E todos os animais da terra e todas as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais por alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. É um texto que todos nós com certeza já estamos bastante acostumados, porque fala sobre a criação do homem. Mas o que eu quero te chamar a atenção é, no primeiro ponto que nós trazemos aqui, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Até então nós sabemos que todas as ordens na criação, elas são ordens externas. Então, durante todo o momento da criação primeira, nós vamos ver Deus dizendo: faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se a água, faça-se o luzeiro do dia, faça-se o luzeiro da noite. É um faça-se, o barak, o barar do hebraico, né? O tempo inteiro Deus dizendo: faça-se, faça-se, faça-se. E aí então, os rabinos entenderam que Gênesis 1, 26, ele tem uma mudança. Não é mais uma ordem externa. É o primeiro momento que Deus olha para si mesmo e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então não é mais barat gereshit, ou seja, já não é mais uma ordem externa, mas uma ordem interior. Deus olha para si e Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a partir desse momento, há um diferencial em todo o processo criacional de Deus. O homem não é simplesmente uma ordem externa do querer divino. O ser humano é um desejo interior. Existe um rabino chamado Rashi, que quando ele vai comentar sobre essa criação, ele fala que o ser humano é um transbordar da vontade de Deus. Ele não é só uma ordem, ele não é só um feito, ele não é só uma vontade divina, ele é um desejo, é um transbordamento. Tanto que nós, seguindo o texto, vamos ver que Deus dá autoridade desta criação ao ser humano. Porque o homem foi feito, a mulher foi feita para transbordar a glória de Deus, para transbordar a beleza de Deus. Por isso, quando você pega do original hebraico, a palavra homem quer dizer ishi. Olha para quem está do seu lado e fala ishi. Não, abre essa boca e fala ishi. Ishi.
O que é ish do hebraico? Homem. O que quer dizer homem do hebraico? Aquele que relembra os feitos de Deus. Quando Deus faz o homem à sua imagem ou semelhança, Deus o faz para que ele seja aquele que vai andar sobre a terra, relembrando os feitos de Deus. É por isso que mais tarde, depois no Antigo Testamento, o homem vai ser chamado de o sacerdote da casa, porque é ele que tem que lembrar os feitos de Deus. Ish, aquele que tem os braços levantados para lembrar os feitos de Deus. E a mulher? A mulher é Isha. Fala aí, Isha. Diferente do homem, a mulher foi criada para um outro propósito. O homem foi feito para lembrar os feitos de Deus. A mulher, Isha, quer dizer o quê? Aquela que é porta-joias. Aquela que está vazia para ser preenchida por Deus. Aquela que foi pensada para ser plena da glória de Deus. Então o homem é aquele que vai recordar os feitos de Deus. Ish, que tem os braços abertos para louvor da sua glória. E a mulher é aquela que foi criada para ser cheia de Deus. Tanto que se você vê na hora que Deus vai fazer a mulher, o que acontece ali naquele momento? Ele põe um sono sobre Adão, tira da sua costela, e ele fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliar idônea. Aí quando se fala de auxiliar, as mulheres chiam, né? Eu não nasci para ser auxiliar de homem. Eu não nasci, eu tenho meu papel. Mas entenda o que o original vai dizer. O termo auxiliar do hebraico é ezer. Fale, ezer. Que quer dizer aquela que vem em socorro. Ou seja, se ela não auxiliar, se ela não vir em socorro, o homem não vai conseguir ser o que ele foi criado para ser. E é interessante você pegar esse termo ezer, porque depois você vai ver que ele só é usado no Antigo Testamento com referência ao Espírito Santo em relação à humanidade. O que isso quer dizer? Que a mulher tem na vida do homem o mesmo papel que o Espírito Santo tem sobre a humanidade. Da mesma forma que o Espírito vem em socorro, não é isso que São Paulo fala em Romanos 8? A mulher é o socorro divino para o homem. Porque ele foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Deus olhou para dentro de si e falou: façamos o homem, façamos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunhão perfeita de amor. Quando ele faz o homem está sozinho, ele não tem quem amar. Então ele faz a mulher para que o homem se desloque dele para poder amar alguém. Aí ele consegue ser a imagem e semelhança de Deus. Aí ele consegue ser aquilo que Deus o pensou: amor. Então o homem foi criado para lembrar os feitos de Deus, e a mulher para ser preenchida do Espírito Santo. Não é à toa que a mulher também na cultura hebraica é chamada de o esteio da casa, é aquela que ilumina a casa. Então o homem vai ser aquele que vai ser o sacerdote do lar, e a mulher vai ser aquele que vai iluminar a casa. Amém? Então, se você tem um homem aí ou uma mulher do seu lado, dá uma olhada para o ish ou para a isha que você tem aí. Aí tem um ish e uma isha. Ótimo, tudo foi criado em perfeição, tudo bonitinho, todo mundo cantando, todo mundo feliz, a vaca com o boi, a galinha com o galo, todo mundo pato com a pato, o ganso com a ganso, o marido com a mulher com o marido, tudo perfeita harmonia, todo mundo vivendo naquele lugar chamado paraíso. Só que quando a gente fala de paraíso, aqui o Éden, né, o lugar das delícias, esse termo paraíso não só reflete o lugar que eles estavam, mas reflete também o estado em que eles viviam. Eles viviam um estado de perfeição. Quando se fala que eles viviam no paraíso, nós não estamos falando simplesmente de um lugar perfeito, mas de um estado perfeito. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, o Ish e a Isha, Ele cria ele em estado de perfeição, em um alto grau de santidade. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele o cria em plena comunhão com Ele. É por isso que o catecismo da Igreja Católica vai dizer que o homem foi criado num alto grau de santidade chamado justiça original. Ou seja, havia algo perfeito. Ou depois o catecismo também vai chamar isso de caráter indelével, do grego kereter, caráter indelével. Fomos criados para viver em comunhão com Deus. Não é à toa que todo fim de tarde, o que acontecia no Éden, no paraíso?
Todo fim de tarde, Deus ia lá e visitava Adão e Eva, não era assim? Conversava com eles, perguntava que jeito que foi o dia, o que eles comeram, o que eles descobriram, quem que eles deram nome, porque deu ao homem a capacidade de nomear a criação. Todo fim da tarde expressa, quando Deus vai visitar a humanidade, que havia uma plena comunhão, um caráter indelével, uma justiça original. E ali tudo havia paz, uma tranquilidade, um sossego, todo mundo feliz. Igual vocês aqui hoje, todo mundo em paz. Ninguém tem problema, não tinha dor, não tinha doença, não tinha morte, todo mundo pelado, uma paz tranquila, não tinha problema com roupa, a paz reinava, não havia pecado, havia uma criação perfeita, todo mundo tranquilo, e tudo se orientava para Deus. Por isso que Deus tinha liberdade de chegar ali todos os dias e ver aquela criação. Só que acontece um grande problema, que você também já conhece. Gênesis 3 narra um momento em que algo acontece muito grave. O homem, por algum momento, sabe Deus por quê, não guardou o paraíso, porque essa era a ordem que Deus lhe havia dado: guarde o lugar onde você está. E aí ele distraiu da Eva, e a Eva era boa de assunto, né? Mulher. E ela destampou a fazer amizade com quem ela não devia. E aí eis que surge Gênesis 3, a serpente, que é, segundo o catecismo da igreja, a nominação do mal, o diabo, Lúcifer, o anjo decaído que se tornou mal. E na tentativa de desfigurar a criação, ele lança sobre eles aquele fato que nós lemos. Gênesis 3, quando Deus fala: você pode comer de tudo, menos do fruto da árvore da vida. Sabendo que ela podia comer de tudo, menos do fruto da árvore da vida, o que ela vai comer? O fruto da árvore da vida. Você conhece gente assim? Teimosa, cabeçuda, difícil, que você fala para ela: não faz, e ele faz justamente aquilo que você falou para não fazer. Você conhece gente assim? Dá uma olhadinha para o seu lado. Gente custosa, teimosa, não ouviu o conselho do Senhor, mas o conselho da serpente. E aí então Gênesis 3 narra o momento do pecado, o momento em que toda aquela criação bela vai ser desconfigurada. O pecado, ele não faz parte da criação de Deus. Até isso é um problema que Santo Agostinho depois escreveu e resolveu para nós. O mal não é criação de Deus. Santo Agostinho vai dizer que o mal não é criação de Deus, o mal é a ausência de Deus. Então, aonde não tem Deus, existe o mal. O mal não é uma obra criada. Nós não podemos falar que Deus quer o mal, porque Deus não quer o mal. Se Ele é todo bem, nele não cabe a maldade. Se Ele é todo bondade, nele não há maldade. Então, todo o mal que nós vemos ocorrer sobre a face da terra, o que é? A ausência do bem, ou seja, a ausência de Deus. Foi isso que aconteceu. Aonde Deus não reinou, a serpente chegou, porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem meio termo. Por isso que Apocalipse 3,15 falou: quente ou frio, se és morno, vou vomitar-te. Ou seja, no mundo espiritual não tem neutralidade. Ou você é de Deus ou do capeta. Eva resolveu largar aquilo que Deus ordenou e escutar a serpente. E aí então, aquela criação bonita, criada à imagem e semelhança de Deus, vai sendo desconfigurada. Só que eu quero chamar a atenção para um ponto. O que o pecado gerou nesse momento? Vamos lá em Gênesis 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ele disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: não podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer toqueis, ao contrário, morrereis. Versículo 6. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, desejável para obter conhecimento, e colheu o fruto, comeu dele, deu ao seu marido do lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram,
e repararam que estavam nus, e teceram depois para si tangas com folhas de figueira. O que eu quero chamar a atenção nesse termo aqui? A palavra de Gênesis 3 fala que a serpente era o mais astuto de todos os animais criados. Repete comigo, astuto. A palavra astuto do hebraico, que é o original que isso aqui foi escrito, é harum. Diga, harum. Hoje você vai sair daqui falando hebraico, em nome de Jesus. Harum, fala aí, harum. O que quer dizer harum? Harum quer dizer nu. A serpente era o mais astuto. Harum. O que quer dizer harum? Aí se você pega depois o versículo 7 que nós lemos, logo depois deles caírem no pecado, o que vai acontecer aqui? Então os olhos deles se abriram e repararam que estavam nus. Você está notando alguma coisa aqui? O que o pecado causou? O que o pecado gerou? Antes da queda de Adão e Eva, eles eram a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então não tinham nada o que esconder, porque não havia vergonha, havia uma liberdade de santidade primeiro. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Aquela criação se tornou astuta, como a serpente. Astuto, nu. Quando eles caem no pecado, eles se veem nus. Ou seja, deixaram de ser a imagem e semelhança de Deus e começaram a ser a imagem e semelhança da serpente. Perderam a santidade primeira e começaram a se tornar parecidos com o mal. A partir desse momento, os antigos rabinos vão dizer sobre esse texto, que nós que saímos das mãos perfeitas de Deus, que fomos criados para ser a sua sombra, o seu tsalém, a sombra que vai expandir a sua glória, que vai manifestar no mundo o seu poder, o homem que foi criado para lembrar dos feitos de Deus, a mulher que foi criada para ser preenchida da glória de Deus, agora se tornou como a serpente, deformado, nu, desnudo da graça de Deus, perdeu as vestes, agora eles têm que se vestir, eles mesmos têm que produzir a sua vestimenta, porque eles se perderam. Eles não estão mais revestidos da graça, agora eles estão revestidos de uma humanidade corrompida, perdida. E tudo isso gera o quê? Uma desordem na criação. Você já foi em supermercado, tenho certeza. E você já foi naquele supermercado onde eles vão fazendo aqueles montes de bolo, vão empilhando aquelas latas de Nescau, vão fazendo aquele monte bem certinho, vai colocando, e fica aquele negócio alto, cheio de lata, seja de Nescau ou de outras coisas. Já foi no supermercado, viu isso, sim ou não? Não, abre a boca e me responde, sim ou não? E aí o que você vai fazer? Você vai pegando de maneira o quê? Ordenada, porque está tudo bem disposto. Mas vem uma criança inspirada por demônio, né? E ela quer a de baixo. E ela vai lá, enquanto a mãe está pegando o chuchu lá do outro lado, ela está lá forçando, com a linguinha assim, pegando, e ela vai tirar. No que ela puxa aquela lata lá de baixo, o que acontece com o resto? Cai tudo. O que o pecado faz na humanidade? Tudo estava ordenado de uma maneira correta. O pecado é aquela criança que vai lá e arranca a lata que está embaixo, ou seja, tudo desordenou, tudo perdeu a harmonia. O afeto humano se perdeu no pecado, a responsabilidade humana se perdeu no pecado, a corporeidade e a sacralidade corpórea se perdeu no pecado, tudo desordenou, tudo se perdeu. A criação foi desordenada, não só a humanidade desordenou, mas toda a criação desordenou. Ou seja, a partir daquele momento o homem teria que lutar pelo seu sustento, a mulher sentiria a dor, ou seja, haveria a morte, entrou a morte sobre a humanidade. Tudo isso culpa de uma frutinha que a bendita da Eva teve vontade de comer. Na hora que você chegar lá em cima, você conversa com ela, procure ela para ter uma boa partilha fraterna. Fala, sou excomungada, o que você arrumou com nós? Nós estávamos tão bem, tão felizes. Esse tempo para trás me mandaram um áudio no WhatsApp, uma mulher falando assim, a única coisa que eu quero encontrar no céu é aquela Eva, que eu quero enfiar a porrada na cara dela,
Porque por culpa dela eu tenho que passar, eu tenho que limpar, nós estávamos tudo felizes lá sem isso, agora eu tenho que passar, eu tenho que limpar, eu sinto dor, eu tenho que tratar de dente, eu tenho que cuidar de saúde. Tudo culpa da Eva. E do Adão também, lógico. Mas você entendeu que houve uma desordem no pecado. Desordenou. E a partir daquele momento, todos nós, tanto que a consequência desse pecado foi a morte dos irmãos. Caim matou Abel. Não é isso? Houve o ciúme, houve a contenda, perdemos a fraternidade, tornamos-nos inimigos e não irmãos. Houve uma desordem na criação. Olha para quem está do seu lado e fala: houve uma desordem na criação. Todo dia Deus ia visitar a criação, amém? Amém? Mas logo depois de Gênesis 3:8, a palavra fala que ao ouvirem o ruído do Senhor que passava pelo jardim, o homem e a mulher se esconderam. O que o pecado causou em nós? A quebra dessa comunhão com Deus. Nós não temos mais acesso a Deus. O Deus que nos criou por amor, agora nós temos medo dele. Nós nos escondemos ao ouvir os seus passos. Nós corremos dele. O homem que foi criado para viver em comunhão, a mulher que foi criada para viver em comunhão, agora escutando os passos do Senhor, Gênesis 3:8, vão se esconder. E o que vai acontecer? A partir de agora, toda a Sagrada Escritura, vou resumir para você alguns anos aqui. Toda a Sagrada Escritura vai ser o homem se escondendo de Deus e Deus buscando o homem, a criação, toda ela. O negócio foi tão feio que depois que eles praticaram isso, caíram, se desordenaram, se tornaram a imagem da serpente, Deus colocou 2 querubins de 15 metros cada um na porta do paraíso, ninguém podia mais entrar, fechou, ninguém tem mais acesso, porque o homem pecou, a mulher pecou, e eles já não são mais imagem e semelhança de Deus, e agora ninguém pode entrar ali dentro, e eles saem para fora, são expulsos, não como castigo, mas como consequência. E a partir desse momento, todo o Antigo Testamento vai transcorrer com uma frase: onde estás? É essa pergunta que Deus fez quando caminhou pelo jardim procurando Adão e Eva e não os achava. Onde estás? Onde estás? Todo o Antigo Testamento vai funcionar em cima disso. Onde estás? Deus tenta fazer uma aliança com Enoque, mas Enoque é falho. Deus tenta fazer uma aliança com Noé, mas Noé é falho. Deus tenta fazer uma aliança com Abraão, faz uma aliança com Abraão, pai da fé. Com Abraão ele vai para Isaac, de Isaac ele faz com Jacó, Jacó foi pai das 12 tribos de Israel. Deus vai fazendo uma aliança com essas tribos, tentando reconstruir a intimidade que eles perderam, tentando sarar o pecado, fazendo aliança com esse povo. Abraão é o primeiro a fazer ali o corte do cordeiro, para oferecer o sacrifício ao Senhor, porque algo foi ferido, a relação foi ferida. E agora começa ao longo do sacrifício dos cordeiros, para a tentativa de apagar o pecado, derramando o sangue dos animais, para a tentativa de apagar o pecado. Só que o animal que é sacrificado é humano, o sacrifício é humano, tudo transcorre dentro da humanidade, aquele sangue só é aspergido sobre quem aceita a aliança, quem não aceita continua perdido, sem salvação. Mas Deus continua correndo, continua correndo. Onde estás? Vem o profeta Isaías, no capítulo 59, de 1 a 2, ele fala assim: nós precisamos procurar aquele que estava perdido, porque o homem é incapaz de se salvar, e seu ouvido é demasiado não surdo para ouvir, mas são os teus pecados que colocaram uma barreira entre vós e Deus. Deus começa a procurar o homem, mas existe uma barreira. E aí então, vem o momento. Durante 4.000 anos foi ofertado sacrifícios de animais, mas isso não apagava o pecado que o homem cometeu. E aí vem a encarnação do Verbo. Deus se humaniza para o homem divinizar. Santo Agostinho chama isso de intercâmbio. O céu entra na terra, para que a terra um dia possa entrar no céu. Qual é a porta dessa entrada de Deus na terra? Nossa Senhora. É por isso que ela é chamada de porta do céu. Por ela, Deus se humaniza
e por ela a humanidade se diviniza. João 3,16, repete comigo, de tal modo. Não, abre a sua boca antes de você dormir dessa cadeira. De tal modo, Deus amou o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve a encarnação do Verbo, agora não vai ser mais animais, Deus que se humaniza, Deus que faz um de nós. Na revelação das outras religiões não existe revelação como a cristã. Em todas as outras religiões é o homem buscando Deus, o homem buscando Deus. Se você vai lá pelo judaísmo, o homem tem que buscar a Deus através da prática da lei. Se você vai no islamismo, o homem está buscando a Deus através das orações ao longo do dia, das suas 5 orações. Se você vai no budismo, é um homem buscando a Deus através do esvaziamento, do seu nirvana. Mas o cristianismo é a única religião onde Deus vai buscar o homem, onde Deus vai descer até onde o homem veio, é onde Deus vai se revestir da nossa humanidade. Ele se despiu de sua glória, se revestiu de nossa humanidade, se fez um de nós semelhante menos ao pecado. Ele veio até nós, Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. É isso que ele respondeu na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio procurar aqueles que se esconderam e salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio até nós, Ele se reveste. Essa é a grande revelação. Se o pecado desfigurou a humanidade, Cristo veio transfigurar a humanidade. É por isso que na cruz nós temos um Jesus desfigurado, porque embora Ele não teve pecado, Ele se fez pecado por nós. Ele morreu, Ele assumiu aquilo que os cordeiros derramavam como sangue. Agora Ele é o cordeiro. Por isso que você vai perceber que na última ceia não havia cordeiro, porque Ele é o cordeiro. Ele assume a nossa condição. Ele vendo que ninguém poderia amar a Deus com perfeição, porque o homem errou na sua desobediência, Ele assume a nossa humanidade. Por isso a cruz, ela tem 2 dimensões, humana e divina. Jesus é humano e divino, Jesus é homem e Deus. A natureza hipostática, Ele é homem 100% homem, Ele é Deus 100% Deus. Então na cruz nós temos 2 vertentes: um Deus que ama a humanidade a ponto de dar por ela a vida, mas um homem que em nome da humanidade ama a Deus com perfeição a ponto de morrer por Ele. Por isso na cruz nós temos a salvação. O sangue do Cordeiro foi derramado. E agora não é um cordeiro qualquer, não é um cordeiro da criação, é um cordeiro real, é um cordeiro divino, é um sangue divino que foi derramado. Por isso Jesus disse: é o sangue da nova e eterna aliança. Já não há mais outro. Ele assumiu a nossa condição, sabendo que nós não teríamos capacidade, Ele assumiu o que nós não conseguiríamos. Por isso que São Paulo vai dizer que Ele é o novo Adão. Romanos capítulo 5, de 12, vai dizer assim: por isso, como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim como pela desobediência de um só homem, foram constituídos todos pecadores, pela obediência de um só homem, Cristo, todos se tornaram justos. Ele assumiu a nossa condição. Por isso que quando Jesus morre no alto da cruz, você lembra quando você assistiu o vídeo da Paixão de Cristo? Quando Jesus morre, quem aqui já assistiu a Paixão de Cristo? Levante a mão. Ótimo. Você lembra daquele momento em que Cristo morre na cruz? Uma gota de água cai no chão, começa um terremoto, o chão abre, e aí mostra lá o templo, o véu do templo se rasgando. Lembra dessa cena? Aquele véu que separava o santo dos santos. O que acontece ali? Ali marca o momento onde o Senhor abriu para nós o paraíso que nós havíamos perdido. Ali marca o momento, o pecado nos afastou de Deus. Lembra de Isaías 59? É uma barreira entre vós e Deus. Mas quando Ele morre na cruz, a salvação é obtida. Ele assumiu o nosso lugar. Então a partir daquele momento já não há mais separação. Eu e você temos acesso, livre acesso ao trono da graça. Eu e você temos livre acesso ao paraíso. Jesus tirou os querubins e abriu para nós o acesso ao paraíso. Ele nos deu a salvação. Existe uma homilia no missal romano da liturgia das horas,
feita quando nós rezamos ela no sábado santo. Nós temos a sexta-feira santa, Jesus morre. Sábado santo, na tradição da igreja, é dia de silêncio, porque Jesus, ele vai fazer o quê? Há uma antiga homilia dizendo que no sábado santo Jesus, ele desce à mansão dos mortos, e ele encontra Adão e a Eva, os nossos primeiros pais. Naquele momento, Adão, assustado, olha para Jesus e diz: o que o Senhor está fazendo aqui? E Jesus estende a mão, pega nos braços de Adão e diz: eu vim te buscar e te levar de volta ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença do Pai. Ele vem e resgata. Por isso Jesus é chamado resgatador. Por isso ele é o Salvador, porque ele assume a nossa condição, e assumindo a nossa condição, nos dá a condição de voltarmos ao reino dos céus. Eu pedi para que se buscasse uma imagem da Capela Sistina. Na Capela Sistina do Vaticano foi pintada a imagem da criação, o momento em que Deus comunica o seu nefesh ao ser humano, o seu sopro da vida. E você vai entender por essa pintura, olha ali no telão, você vai ver. É uma pintura muito conhecida. Se você prestar atenção, Deus está estendendo a mão para o homem, e o dedo de Deus está estendido, ele está de comprido. Deus está querendo alcançar, onde estás? Mas o dedo de Adão, ele está com a falange um pouco retorcida, repuxada, representando o quê? Que a salvação é o quê? Sem o homem Deus não quer, sem Deus o homem não pode. Existe um espaço entre o dedo de Deus e do homem. Esse espaço só é obtido por quem? Pela cruz. A cruz de Jesus foi a ponte que uniu o que estava separado. A cruz de Jesus uniu o dedo do Pai com os filhos. A cruz de Jesus tirou o abismo que nos separava. Entre o dedo do Pai e o dedo de Adão, existe um espaço que foi feito para que a cruz de Cristo seja a ponte. É por ela que nós alcançamos a salvação. É por ela, pelo sangue do Cordeiro, que agora nós fomos redimidos e salvos. É por ela que a humanidade foi reorganizada. Em Cristo, o ser humano é reordenado novamente. A salvação de Jesus não é só para que você vá morar no céu. A salvação de Jesus é obtida para que você volte a ser o que Deus pensou para você. A salvação de Jesus não é para que você tenha vaga na eternidade. A salvação de Jesus é o meio que Ele teve para que eu e você voltássemos ao projeto original de Deus, a santidade. É por isso que o Concílio Vaticano II vai dizer que a santidade é a vocação universal. Por ela, o ser humano torna-se de novo o que Deus pensou dele. E agora nós precisamos do Filho. O Filho é a nossa salvação. O Filho é a nossa redenção. Se o pecado nos desfigurou, o Filho nos transfigurou. Por isso que Jesus se transfigura no Alto Tabor, para mostrar aquilo que Ele vai fazer com a humanidade. Ela vai sendo transfigurada. Você lembra lá no pecado, que logo após o pecado, que Adão e Eva veem, se tornam nus como a serpente, eles vão fazer roupinhas para eles. A tradição fala que eles vão fazer roupas de folhas de figueira. Figueira, na tradição judaica, é a árvore da promessa. Ou seja, na mesma hora em que eles caíram no pecado, eles já estavam se revestindo da promessa de uma salvação. Deus não abandonou a humanidade. Deus não abandonou o seu povo. E agora Ele, o Cordeiro, está fazendo roupas novas. Na missa, aqui no altar, você escuta todos os dias o padre levantando a Eucaristia dizendo: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você lembra daquela passagem que fala da festa, do grande banquete? Que aqueles que queriam entrar no grande banquete precisavam estar com roupas de festas, porque senão iam ser jogados fora da festa.
Jesus, com o seu sangue, fez para nós as roupas de festa. É por isso que eu e você agora podemos participar do banquete do Cordeiro, porque o sangue de Jesus derramado na cruz nos revestiu e nos tirou a nudez que o pecado nos deixou. O sangue de Jesus derramado na cruz trouxe sobre nós vestes novas. É por isso que o catecismo da igreja vai dizer, e o Apocalipse vai dizer, que nós, a igreja de Cristo, somos a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro nos vestiu com o seu sangue. Ele está despido na cruz, para que eu e você estejamos vestidos no céu. Ele está despido no Calvário, para que eu e você tenhamos vestes no paraíso. Ele providenciou a salvação. Nós não tínhamos condição. Você vê o nosso dedinho lá? Miséria, incluída, que é a coisa mais esquisita. A gente não quer muito, porque a gente é frouxo, a gente é fraco. Nós temos uma concupiscência ainda carnal. Mas quando nós assumimos Cristo, nosso dedo se estica, porque a cruz nos alcança. A cruz chega até nós. E as roupas de pecado são tiradas para que sejam revestidos de roupas de festa. Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Olhe para quem está do seu lado e fala: há salvação para nós. Há salvação para nós. Não, mas com um sorriso no rosto, não com essa cara de velório, né? Há salvação para nós. Ele trouxe salvação. Essa pregação não é só para que você aprenda sobre o mistério do pecado da salvação. Essa pregação é para que você assuma que o Cordeiro deu por você a vida. Essa pregação é para que você assuma que há chance, que Deus não desistiu de nós. O tempo inteiro, ao longo de todo o Antigo Testamento, era a pergunta: onde estás? Onde estás? Onde estás? Até o momento em que Ele desce na terra, se reveste de nossa humanidade, olha nos nossos olhos, chora o nosso choro, passa fome com a gente, sente necessidade, sente frio, sabe o que é traição, sabe o que é a dor, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser passado para trás, sabe o que é carregar o peso da cruz, sabe o que é perder um amigo quando se ama, chora as nossas dores. Tudo Ele viveu como nós. Aquilo que Cristo assumiu foi salvo. Por isso Ele assumiu 100% da nossa humanidade, porque 100% da nossa humanidade foi salva por Ele. E agora, quando o Pai olha lá do céu aqui para a terra, Ele só vê os filhos, porque o sangue do Cordeiro nos lavou. Agora, quando o Pai olha lá de cima, Ele não enxerga a nossa miséria, Ele enxerga o Filho que assumiu o nosso lugar, que fez o que nós não faríamos, que esticou o braço através da cruz, para que a ponte fosse feita entre o homem e Deus. Ou seja, não existe nada perdido para Deus. Ore nessa noite dessa forma. Não existe nada perdido para Deus. Existe salvação para nós. Existe salvação para a sua casa. Existe salvação para a sua família. Existe salvação para aqueles que você ama. Existe um Cordeiro que derramou o sangue dele para que você tenha paz. Existe um Cordeiro que derramou o sangue dele para que você fosse livre do pecado e da morte. Existe um Cordeiro que derramou o sangue dele para que você e a sua casa vivessem em paz. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura.